Olá, o nosso grupo é composto por mim, Sara, pela Maria Alice, Igor Gabriel, a Neide, o Wesley e a Giovana, e a gente vai falar sobre caixa de diálogo. Então vamos lá, pode começar, Giovana. Bom, inicialmente começaremos com uma pequena introdução. As caixas de diálogo é uma janela que exibe ao usuário uma opção, aviso, informação ou até mesmo interação. Existem várias instâncias, classes e subclasses utilizadas na criação de caixas de diálogo. Dentre elas está a Alert Diálogo, que exibe uma seleção de opções, título e até 3 botões. Uma das classes mais conhecidas na linguagem Java é a Progress Diálogo, que exibe para o usuário uma barra de progresso. Então, agora eu vou apresentar a parte sobre caixas de diálogos de alerta. Começar a apresentação. Com toda a paciência, o Android Studio ocupa bastante a memória. Vamos lá. A gente criou um pequeno formulário de cadastro de usuário para dar essa exemplificação da caixa de diálogo de alerta. Aqui com um campo de nome, um campo de e-mail, um campo de login e um campo de senha. Isso tudo para ajudar a gente na parte visual da apresentação também. Onde, quando a gente clica aqui no botão cadastrar, é aberta uma caixa de diálogo com o título, um íconezinho, a mensagem, né, se a gente realmente deseja cadastrar esse usuário, e os botões que vão ou findar o cadastro ou voltar para a tela de cadastro. Quando a gente clica aqui no botão cadastro, é exibida uma imagenzinha, uma mensagenzinha, cadastro realizado com sucesso, informando o usuário, né, o que aconteceu na aplicação. E também quando a gente aperta em voltar, ele volta para a página mostrando que o usuário não foi cadastrado. Aqui nos passos da classe, deu uma pequena travada aqui, mas acho que já volta. A gente criou uma classe de diálogo. Travou. Vou dar um pause aqui rapidinho, tá? Vou não, pode continuar. Voltou aqui. A gente criou uma classe aqui de abrir diálogo, né? E voltando aqui, uma explicação sobre a caixa de diálogo de alerta, que é uma explicação inicial. São aquelas mensagens que aparecem na tela, né, para chamar a atenção do usuário em um determinado ponto da execução do sistema. Por isso que
ao apertar aqui o botão cadastrar, a gente exibe aquelas imagens. São esse tipo de imagem de alerta. Ou quando ela é bastante utilizada para confirmação de opções, geralmente para travar, né, ações que o usuário não queira realmente fazer, né? Deletar algum tipo de arquivo, algum tipo de imagem, algum tipo de texto importante de um sistema. Realmente essas mensagens de confirmação aparecem nesse contexto que ela é utilizada. Aqui a gente coloca a classe de abrir diálogo, onde o primeiro passo foi criada a instância para o diálogo, né? Passando essa função para a função diálogo para facilitar toda a execução do código. Trocando essa classe por função, ela vai armazenar o código envolvido no desenvolvimento para ajudar a gente a realizar com essa classe instanciada. Aí o segundo passo é a criação do título, né? Usando o setTitle com a frase cadastrar, que é essa frase aqui que aparece ao lado do ícone, essa frase cadastrar. Aí o próximo passo foi usado o setMessage, ou mensagem, com essa frase deseja cadastrar esse usuário, fazendo essa interação com o usuário do sistema. E o quarto passo ali que está descrito é a função do cancelamento, é o método do cancelamento da mensagem, né? Onde é o setCancelable, que ele é uma personalização, né? Quando o método true está ativado, em qualquer local que você clicar, vai fechar essa classe, e quando não, fique um botão específico ou de um modelo específico personalizado que vai fazer fechar essa caixa de diálogo. É isso. Dando continuidade na fala do Wesley, a gente vai para o quinto passo, que é a definição de um ícone. Essa definição de um ícone ela é meramente ilustrativa, é só um detalhe estético. Mas através da nossa instanciação e do método setIcon, a gente consegue definir um ícone. O ícone que eu decidi usar foi esse ícone de mais aqui. Então, para a gente colocar ele na nossa caixa de diálogo de alerta, a gente só chama o método setIcon e passa para ele para um parâmetro o endereço onde o ícone se encontra, e logo em seguida a gente passa o nome do ícone em questão. O sexto passo é a criação e a configuração dos botões de cadastro e voltar. Começando primeiramente com o botão de cadastro, a gente chama a nossa instância, nosso objeto diálogo, e chama também o método positiveButton, setPositiveButton. Esse método ele é utilizado quando a gente quer que o nosso botão ele chame uma nova execução dentro do sistema. Quando a gente quer que ele desencadeie alguma execução do sistema. Então a gente passa aqui como parâmetro o nome do botão, que vai estar à mostra aqui, no caso o cadastro, e aqui um novo parâmetro, New Dialog Interface, onClickListener. Por quê? Porque esse comando dá a entender para o compilador que esse botão ele vai desencadear alguma ação ali dentro do sistema. Logo em seguida, a gente cria uma nova função, public void onClick, que vai ser responsável por mostrar na tela aquela mensagenzinha lá embaixo que confirma se o cadastro foi ou não realizado. Então, através do objeto toast e do método makeTest, a gente passa como parâmetro essa mensagem, que é aqui, teste : cadastro do usuário realizado com sucesso. Logo em seguida, a gente passa novamente o toast como parâmetro com o método lengthLong, que define que a mensagem que a gente está passando é um agrupamento de caracteres e não um só caractere. Então a gente tem que definir isso para o compilador na hora que a gente for codar o nosso sistema. E em seguida a gente coloca o método show, que é simplesmente para exibir na tela. E logo após isso a gente vai configurar o botão de voltar, que a estrutura básica é basicamente a mesma, porém tem alguns detalhes. Como, por exemplo, o método setNegativeButton, que, diferente do setPositive, ele vai finalizar um ciclo de execução dentro do sistema. E na mensagem que a gente vai mostrar para o usuário lá embaixo,
No parâmetro text, a gente vai informar o usuário não foi cadastrado com sucesso, caso ele clique em voltar. E a gente passa o mesmo parâmetro de toast aqui também. E por fim, o passo 7 é criar e mostrar na tela essa caixinha de cadastro aqui, a nossa caixinha de diálogo de alerta. Então a gente vai chamar novamente a nossa instância aqui com o método create para criar de fato a caixa de diálogo de alerta e abaixo o método show para exibir na tela para o usuário ver. E esses são os passos básicos para a gente estar criando uma caixa de diálogo de alerta. Dando continuidade na apresentação sobre as caixas de diálogo, só um minuto. Dando continuidade na nossa apresentação sobre caixas de diálogo, eu vou falar um pouco sobre caixas de diálogo personalizadas. Como já foi dito aqui durante a primeira criação da caixa de diálogo, a criação foi feita dentro da main activity em um método. O método que eu criei aqui para falar sobre a caixa de diálogo personalizada foi o método caixa diálogo, onde aqui a gente faz o instanciamento, a configuração de título e mensagem, configurações de cancelamento. Aqui na linha 32, eu crio um item do tipo edit text, crio uma variável para ele chamado avaliação, que vai receber seria uma caixa de diálogo para avaliar o nosso aplicativo. Dentro da caixa de diálogo, dentro do edit text, da avaliação, o usuário poderia digitar o que ele achou do aplicativo. Criei um linear layout, chamado layout, onde eu estabeleci como parâmetros de altura e largura para usar somente o necessário, caso contrário ele ocuparia a tela inteira. Configurei o nosso layout, as configurações de layout para o edit text de avaliação e depois configurei a variável avaliação para aparecer dentro da caixa de alerta. Na linha 38, eu, por pura estética, configurei um botão com uma estrelinha que está nesse endereço e depois configurei os botões de alerta positivos e negativos, onde o positivo tem aqui enviar e o negativo sair. Aqui, caso a gente fosse utilizar obter uma resposta, levar para algum lugar e obter de volta a resposta para o host, estaria aqui nessa configuração listener. Como não tem nada, está nulo, ele vai simplesmente fechar a caixa de diálogo, caso você clique em enviar ou sair, e tirar ela da tela. Por fim, para criar a caixa e apresentar na tela, alerta.create.show. Vou mostrar aqui o funcionamento. Quando você clica no botão, aparece, você digita aqui a sua avaliação do nosso aplicativo e clique em enviar. Pronto, desapareceu. Ou então, caso contrário,
você não quer avaliar o aplicativo, somente clique para sair. Boa tarde. Iremos continuar com a apresentação, falando sobre a caixa de diálogo. Maria, você pode... Ótimo. Dando continuidade na apresentação, falando sobre a caixa de diálogo, né? Fizemos uma caixa de diálogo onde o usuário ele vai informar se ele deseja ou não receber notificações, né? Aqui, conforme mostrado, na linha 24, foi feita a caixa de diálogo e instanciando com a caixa de alerta, né? O nosso título é receber notificações. Depois ela vai aparecer a mensagem, deseja receber notificações, onde o usuário vai falar se sim ou se não, né? Essa parte do Scambef Maria já falou. Foi feito também um switch de avaliação, na linha 30, perdão. Um switch, na onde recebe o nome avaliação. Fizemos também um layout linear nele, layout simples, onde tem os parâmetros, tudo organizado. Depois a avaliação recebe o layout, depois... calma. Na linha 34, temos outro alerta, um set view, onde recebe a avaliação. Na linha 36, a gente colocou uma estrelinha. E lá na linha 38, foi feito um touch para a opção enviar, por exemplo. Para a opção enviar, onde o usuário vai vir com um clique e vai salvar as alterações também com sucesso. Maria, coloca para rodar para mim, por favor. Isso. Aí aqui, onde o usuário clica no switch, ele envia a notificação. Aí ele vai ser notificado. Por exemplo, chegou algum aviso. Seu sistema precisa ser atualizado. Ele vai receber essas atualizações. Conforme o tempo, se o usuário quiser cancelar isso, ele volta novamente no botão e clica na opção para estar desativando. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre direcionamento de eventos de volta ao host da caixa de diálogos. A essa altura, a gente já sabe que uma caixa de diálogo pode permitir que o usuário realize interações, como selecionar itens de uma lista ou clicar em algum botão de ação, né? Agora, a gente vai ver como essas interações são percebidas, chegam até o host. O Dialog Fragment pode realizar a ação necessária por conta própria, mas normalmente será necessário fornecer o evento, a atividade ou o fragmento que abriu a caixa de diálogo. Como que a gente faz isso?
O primeiro passo é definir uma interface com um método para cada tipo de evento de clique, para cada botão, para cada ação que vai existir ali. E em seguida a gente implementa essa interface no host, que vai receber os eventos de ação do diálogo. Então aqui a gente vai criar uma instância para receber os callbacks dos eventos no lugar do host. E dentro dessa instância, a gente vai criar um método para cada evento. Agora um override para instanciar a interface que a gente acabou de criar. E agora a gente vai verificar se o que a gente acabou de implementar está funcionando. Então vamos lá, try. Então, o try aqui ele chama a nossa interface, que é a Notice Dialog Listener. E caso ela não funcione, ele vai exibir uma mensagem dizendo que ainda é necessário fazer a implementação. A atividade que hospeda a caixa de diálogo cria uma instância da caixa de diálogo com o construtor do fragmento da caixa e recebe os eventos dela por uma implementação da interface Notice Dialog Listener. Agora, a gente vai criar uma instância e vamos usar o show para mostrar a instância que a gente acabou de criar. Então, o fragmento que tem a caixa de diálogo vai receber a referência à atividade, que a atividade é o host, através do retorno do uso do método onAttach em fragment, que foi onde a gente chamou os métodos que a gente definiu para cada evento. Como a atividade do host implementa a interface que a gente criou, que é, parece uma cebolinha, criou. Como a atividade do host implementa a interface que a gente criou, que é aplicado pelo método de callback onAttach, exibido acima, o fragmento da caixa de diálogo pode usar os métodos de callback da interface para entregar os eventos de clique à atividade. Então, por fim, aqui a gente vai criar um objeto alert dialog com o método builder e vamos passar para ele um parâmetro getActivity. Com isso, a gente vai avisar o compilador que agora a gente vai definir as ações que vão ser realizadas em cada método. Tá, então, a gente vai definir aqui todas as ações, os métodos um por um, no caso aqui só tem dois, que são os botões, né? Que é o positive button e o negative button. E, por fim, essa função vai retornar a nossa variável builder com o método create, que é meio que vai executar tudo isso. E é isso.